deixava continuarmos a falar, o tempo ia encurtando, dizia tudo muito calmamente e depois não havia tempo para perguntas e eu não passaria por um momento mais delicado de alguém que fala que é sempre de ser questionado. Mas vou adiantar e vou tentar, sem acelerar demais, depois pode correr o risco de tornar imperceptível, vou tentar dizer o que está aqui de modo a que deixe algum tempo, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão que possam fazer. Se não quiserem fazer e depois fazer aos vossos responsáveis diocesanos, também poderão fazer, não me importa. Vamos à segunda conferência, em que coloquei o título de liderança e em que já vai entrando um pouco em ligação também com a organização, porque só se pode entender a liderança numa igreja, numa comunidade organizada. Há pouco o Sr. Júlio dizia isso mesmo e numa das cartas isso está patente, uma comunidade que não se programa, é uma comunidade sem vida e corre o risco de andar sem orientação. Portanto, isto da liderança entende-se nesta questão da organização eclesial para um melhor serviço à missão que recebeu de Jesus. E, portanto, nesta segunda reflexão proponho como objetivo buscar vias possíveis para concretizar um estilo de liderança e um estilo de organização, melhor dizendo, que se conjugue com uma nova visão de liderança ao serviço da missão da Igreja. Naturalmente que não será necessário dizer que não serei provavelmente tão concreto como deveria, ou mesmo, se calhar, como alguns de vós esperariam, devido ao simples facto de não conhecer a realidade humana e eclesial desta Diocese de Coimbra. E a concretização de aspectos pastorais deve ser feita sempre na base do princípio da encarnação. Ou seja, eu só posso discernir a ação pastoral se conhecer bem o lugar, as circunstâncias, as pessoas onde estou chamado a ser servidor. Por isso, qualquer tentativa de eu dizer devíamos ir por aqui, devíamos ir por ali, seria absolutamente errado e não serviria a nada nem a ninguém. Por isso vou dar algumas pistas, mas não vou entrar em coisinhas como façam assim, façam desta maneira, façam aquela. Essa parte fica ao discernimento de todos os batizados que vivem em cada comunidade ou em cada lugar da Diocese. Assim tratarei de abordar como no tempo concreto que estamos a viver podemos discernir possibilidades de organização e liderança ao serviço de uma melhor e mais profunda missão evangelizadora que Deus confiou à sua Igreja. Por isso mesmo proponho introduzirmos esta segunda reflexão com um texto conciliar sobre o apostolado dos leigos, que nós no latim dizemos Apostolicam Auclusitatem, e que no número 1 diz o seguinte: com efeito, o apostolado dos leigos, que deriva da própria vocação cristã, jamais poderá faltar na Igreja. A mesma Sagrada Escritura demonstra abundantemente como foi espontânea e frutuosa esta atividade no começo da Igreja. Os nossos tempos, porém, não exigem o menor zelo dos leigos. Mais ainda, as condições atuais exigem deles absolutamente um apostolado cada vez mais intenso e mais universal. Sinal desta múltipla e urgente necessidade é a evidente atuação do Espírito Santo que os torna os leigos cada vez mais conscientes da própria responsabilidade e por toda a parte os anima ao serviço de Cristo e da Igreja. Este texto, aprovado há 55 anos, continua profundamente atual, mas porventura, isto já sou eu a falar, demasiadamente pouco conhecido. Nele, sem nunca utilizar-se expressões que hoje utilizamos como liderança, corresponsabilidade, cooperação, participação, entre outros, fica claramente expresso o caminho que a Igreja pós-conciliar e a Igreja que somos nós hoje deverá percorrer. No entanto, antes de expor os conteúdos que achei oportuno trazer à nossa reflexão, neste contexto das vossas jornadas pastorais, permitam-me sublinhar uma premissa importante a termos presente. No anterior tema, quis deixar claro que o serviço da liderança tem uma única e imutável origem que é Deus. Todos nós, nos diversos ministérios, carismas e serviços, somos de formas diferentes participantes dessa única e mesma liderança ou guia. Porém, nos concretiza-se de um modo ou numa sacramental participação, os ministros ordenados,
e noutros caracteriza-se ou concretiza-se através de uma corresponsabilidade em comunhão própria do batismo. O magistério deixa isto claro. A guia pastoral de uma comunidade é sempre competência primeira de um ministro ordenado e não é suscetível de delegação. Deste modo, quero deixar claro que o que a seguir exporei nunca terá como objetivo duas coisas. Nem depreciar a insubstituível importância do ministério ordenado para a realização da guia e pastoreio de Jesus Cristo e para a edificação da Igreja. Em segundo, sublimar o laicado e a sua corresponsabilidade na edificação da Igreja e na evangelização dos homens, de modo a fazê-los sentir uma espécie de super-leigos ou mini-clérigos. O meu objetivo nunca passará, independentemente do que vou dizer, nunca passa por isto. Nem dizer a uns que já não são tão necessários e têm que abrir mão de tudo, nem dizer a outros agarrem tudo que eles agora têm que vos dar. Não. Senão falhamos a tudo o que anteriormente vimos. A comunhão, a partilha, a colegialidade. É importante termos isto presente, porque não se trata de tirar uns para dar a outros. Trata-se de partilhar em estilo de comunhão e com abertura ao Espírito de Deus. Em tudo aquilo que direi, terei sempre como base a eclesiologia de comunhão, que, verdadeiramente entendida e vivida, nunca coloca as coisas em termos de mais ou menos, de maior ou menor importância, capacidade, influência e decisão. Em tudo devemos concorrer para uma santificação da Igreja que somos chamados a ser. Deste modo, comecemos precisamente por compreender a forma de realização ou concretização da liderança no âmbito da corresponsabilidade. A corresponsabilidade, este é o primeiro ponto, é um dom batismal. Importa, desde já, referir que o exercício de funções ou ministérios eclesiais e todo o âmbito de corresponsabilidade laical radica na participação dos fiéis leigos no ministério de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei, no qual todos os batizados são inseridos ao fazerem a sua iniciação cristã. Ou seja, a corresponsabilidade eclesial que todos os cristãos têm o direito e o dever de exercer tem a sua fonte no batismo recebido. Deste modo, tal como afirma a Constituição Lumen Gentium, no seu número 30, os leigos, sejam eles quais forem, são todos chamados a concorrer como membros vivos, com todas as forças que receberam da bondade do Criador e por graça do Redentor, para o crescimento da Igreja e a sua contínua santificação. Por sua vez, os pastores, sabendo que não foram constituídos por Cristo para se encarregarem por si só de toda a missão salvadora da Igreja para o mundo, como já ouvimos, devem entender que pastorear, neste caso liderar, é também reconhecer e promover os serviços e carismas que todos e cada um dos batizados possuem, para que todos cooperem corresponsavelmente na obra comum. Nisto consiste também a razão de ser da instituição como pastores: promover e fazer brotar e colocar ao serviço os carismas, qualidades e dons de cada um dos batizados. Isto não sou eu que digo, é o próprio documento que eu afirmo. Neste mesmo sentido, João Paulo II afirma que a missão salvífica da Igreja no mundo realiza-se não só pelos ministros, que o são em virtude do sacramento da ordem, mas também por todos os fiéis leigos, estes, com efeito, por força da sua condição batismal. E acrescenta algo que é muito importante para se perceber como se pode reorganizar a vida eclesial sem pensarmos que estamos a entrar por coisas novas, fora do comum e às vezes até fora das fronteiras. Diz-nos o seguinte: e quando a necessidade ou a utilidade da Igreja o pedir, os pastores podem, segundo as normas estabelecidas pelo direito universal, confiar aos leigos certos ofícios e certas funções que, embora ligadas ao seu próprio ministério de pastores, não exigem, contudo, o caráter da ordem. Entram aqui as equipas de animação, entram aquilo que vamos ver à frente, as chamadas equipas de governo pastoral, que nunca o são por si próprias, mas sempre na comunhão com o pastor, mas que entram
neste pormenor. Sempre que a necessidade, sempre que a urgência, a utilidade da Igreja o pedir. Portanto, não é uma questão de criarmos aqui coisas novas e pormos tudo em causa. É também de responder a uma necessidade. Portanto, este número, ou este texto que João Paulo II coloca na Christi Fidelis Laici número 23, abre aqui caminho para novas formas de organização sem que tenhamos que estar, permitam dizer assim, não, mas pessoalmente, a pisar o risco. Naturalmente que é preciso sempre discernir. Ora, é precisamente neste contexto que, diante dos atuais desafios em que a Igreja se encontra para empreender uma nova evangelização, se deverão entender as lideranças que porventura possam vir a ser constituídas entre os vários membros do povo de Deus. Então poderemos dizer que há 3 tipos de corresponsabilidade, ou de, vou dizer assim, de liderança laical. A corresponsabilidade, a colaboração e a cooperação. Parece tudo muito técnico, termos que andam todos à volta do mesmo, mas há pequenos pormenores que faz toda a diferença no modo como cada um se pode oferecer, ou, sobretudo, ser chamado a ser servidor da liderança. A Igreja, na sua longa história e sabedoria, procurou determinar e expor o modo como deve ser entendida e vivida a participação dos batizados na missão pastoral da Igreja e na sua melhor organização para que a evangelização seja realizada e dê bom fruto. E, convenientemente, fruto em abundância. Assim sendo, o Magistério Eclesial define, em 3 termos, os modos de participação que são aqueles que vos referi. Entremos brevemente em cada um deles. A corresponsabilidade é um direito e um dever de todos os batizados. Por isso podem ser chamados, mas antes disso, diria eu, cada um já se deveria ser responsável por tudo na Igreja. Pelo sucesso, pelo insucesso, pelas coisas boas, pelas coisas menos boas, por ficarmos parados ou por caminhar, cada um deve sentir corresponsável, preocupado. Não dizer, isso é tarefa daquilo, é tarefa do outro. Deve ser uma corresponsabilidade nascida do nosso batismo. Por força do batismo recebido, todo cristão é chamado a sentir-se responsável com os pastores e os demais cristãos pela edificação da Igreja e pela evangelização dos povos. Tem um caráter ordinário na vida cristã e deve ser entendida simultaneamente como missão ad intra, no cuidado pela comunidade cristã em si mesma, e como missão ad extra, no testemunho e anúncio de Cristo nos ambientes e nas formas de vida cotidianos. E isto é importante. A corresponsabilidade laical, ou a corresponsabilidade de todos os batizados, não é só para os serviços dentro da Igreja. E permitam dizer assim, que às vezes é uma tendência que temos, natural, maiormente os serviços da liturgia. E às vezes, quando é que se diz que um cristão é empenhado, então a gente depois toca contra alguma coisa na liturgia. E o resto? E o trabalho? E o bairro onde vive? E os amigos? Esta corresponsabilidade é simultaneamente as duas coisas. No âmbito estrito da organização comunitária, mas no âmbito alargado da evangelização. E não é só quando me delegam que eu me sinto evangelizador dos outros com quem partilho a vida. Sou por força do batismo. É o batismo que me delega esta missão evangelizadora. E como já foi recebido, não podemos negar. Entendamos aqui, porque às vezes a corresponsabilidade é muito entendida como aquilo que se às vezes diz que são os agentes pastorais, são os que são leitores, ministros da comunhão. A gente depois, quando começa a dizer que são os agentes pastorais, afunila aqui tudo na liturgia. Leitores, ministros da comunhão, acólitos, vai tudo por aqui. Naturalmente depois também há a caridade e há os catequistas na pastoral profética. Mas não é só aqui. A corresponsabilidade é a abrangência da nossa vida. Os ambientes onde cada cristão vive e onde é chamado a ser testemunho. Entendamos a corresponsabilidade desta forma mais alargada e não só estritamente ligada, olha, vou dizer assim como se diz muitas vezes, à manutenção da Igreja. Porque trabalhar pela manutenção é trabalhar pelo fim da Igreja. Nós temos que ir além da manutenção. Irmos à renovação. E a renovação passa por esta corresponsabilidade vivida nos ambientes do dia a dia. É aí que se seduz
outros para Cristo. Portanto, ter esta ideia de corresponsabilidade de modo mais alargado. Para esta missão, não há necessidade de delegação ou de envio específico, ainda que haja necessidade de formação. Atenção. Uma formação permanente. A força do batismo impele cada cristão a vivê-lo com ardor e de modo permanente. Poderíamos dizer, tendo em conta o tema destas jornadas, que neste caso não há propriamente um exercício de liderança, a não ser a do pastor, que deve promover, gerar formação e incentivo, de tal modo que o viver de cada cristão relembre constantemente a sua identidade de discípulo missionário. Segunda forma de participação dentro da liderança laical, ou dos batizados, a colaboração. A colaboração é característica da reciprocidade ou correlação que as diversas identidades e as diferentes funções eclesiais têm entre si, entre os ministros ordenados, entre os outros batizados. Neste caso, manifesta-se quer a diferença, quer a correlação e comunhão entre aquilo que chamamos do sacerdócio comum e do sacerdócio ministerial. E por força de tal relação, a atribuição de funções ou de serviços pastorais aos batizados leigos não pode gozar somente de um caráter supletivo ou extraordinário, mas originário e próprio da comunidade cristã, a partir daquilo que se vivia nas próprias comunidades cristãs da Igreja nascente. Não se pode interpretar todos os carismas como coisas extraordinárias, mas coisas que, sabendo que são, vou dizer assim, extensão do ministério ordenado, fazem parte do bom funcionamento da organização da vida ordinária da comunidade cristã. Entram nestes casos os ministérios, serviços e encargos entregues a leigos, em nome da comunidade, sempre numa profunda comunhão com o pastor. Neste caso, deve-se compreender a necessidade de uma específica eleição e preparação para um exercício da liderança pastoral e comunitária. A cooperação. Um caminho mais profundo, mais exigente, mas penso que o novo entendimento também da evangelização e da organização das comunidades deve entender esta questão. Ao contrário das anteriores, a cooperação tem um caráter extraordinário, ou seja, excepcional e supletivo. Neste caso, tanto pode ser compreendido um batizado de modo singular, como também pode ser compreendido um grupo ou uma equipa de cristãos. E se anteriormente sublinhava a importância da comunhão com o pastor, neste caso ela é essencial e vital, dado que o exercício da liderança, neste modo específico da cooperação, como que é extensiva e não por direito próprio. Ou seja, consiste no leigo ou grupo de leigos poderem exercer excepcionalmente uma competência de liderança que é própria do ministério pastoral e tudo isto por clara delegação do pastor. A este respeito, tal como já citamos atrás, João Paulo II clarifica que quando a necessidade e a utilidade da Igreja o pedir, os pastores podem, segundo as normas estabelecidas pelo direito universal, confiar aos fiéis, leigos, certos ofícios ou funções. Porém, acrescentando que o exercício de semelhante tarefa não transforma o fiel leigo em pastor. Portanto, isto, Cristo e Fidel, as taxas 23. Será neste caso que pode entrar, por exemplo, uma das vias de reorganização e de configuração do novo estudo de evangelização da Igreja, sobretudo, estou a pensar nos bairros novos das cidades que vão crescendo abruptamente, ou em zonas mais isoladas, pequenas comunidades que foram ficando desertificadas e que às vezes é difícil o par de permanecer. Podem entrar aqui algumas experiências ou algumas vias de organização. Pode entrar uma mais cuidada e necessariamente bem discernida liderança laical, com todas aquelas características há pouco apresentadas a partir de Jesus. E é neste âmbito que poderá entrar inclusivamente a animação ou orientação de uma comunidade já existente ou de uma comunidade que se queira criar, por exemplo, num bairro novo de uma cidade, por um grupo ou equipa de leigos que são eleitos e delegados para tal. E aqui implica sempre também
o acompanhamento, ou diria, o conhecimento do próprio Bispo diocesano. Entre nós dioceses de Portugal, penso que é uma forma pastoral ainda pouco experimentada, por aquilo que fui perguntando e tendo conhecimento. Aqui apenas posso transmitir e partilhar 3 experiências acontecidas na minha diocese, no Algarve, que não são nem melhores nem piores, são ou foram o que foram, e que nos pode ajudar às vezes a abrir novos caminhos. E penso que esta é uma experiência interessante, que deu frutos abundantes, e porque foram missões devidamente preparadas pelo próprio Bispo da altura, e porque também a disponibilidade para partir a missão dos leigos foi total e plena, tendo abdicado da sua vida para assumir uma nova forma de estar nela ao serviço das comunidades. Nos anos 90, no fervor da preparação do grande jubileu, que acho que se viveu em todo o lado, e depois já arrefeceu um bocadinho, prepararam-se no Algarve vários leigos para serem missionários e líderes de comunidades paroquiais, naturalmente sempre em comunhão com o Padre. A missão foi realizada sempre em profunda comunhão, quer com o Bispo diocesano, quer com os párocos em questão, tendo havido um longo caminho de preparação, 2 ou 3 anos. É a tal perseverança do caminho. Não pode ser em menos, não pode ser uma coisa feita, fazer assim à pressão. Foram 2 casais e um par de jovens solteiros. Digo um par de jovens porque eles nem sequer namorados eram. Portanto, eram 2 jovens na altura que com um padre, e ainda antes de ser, já quando ele era diácono, começou a fazer este tipo de preparação com eles. Todos os casos diferentes. Um dos casos iria dinamizar 3 paróquias na Serra Algarvia com um padre que o era de forma itinerante. Estes são os que ainda permanecem e dinamizam hoje 6 paróquias numa área de 60 km na Serra Algarvia. Quem conhece é entre Cachopo e Alcotim, portanto já na fronteira com a Espanha junto ao Guadiana. Um outro casal iria trabalhar em conjunto com o padre em 3 paróquias da Serra, na parte norte do Olé, mas vivendo numa paróquia. O padre não é itinerante, mas eles também vivem numa paróquia diferente do padre, não porque tivessem dificuldade de viver com o padre na mesma paróquia, mas para assim também poderem estar em paróquias diferentes e fazer presente a ação da Igreja. O par de jovens assumiu com o par com outras 3 paróquias, na Costa Vicentina, Algesur, Alceixo, Bordeira, aquela zona ali, Carrafateira, onde se comem bons percebes. E viviam os 3 em comunidade, na mesma casa, fazendo a vida em conjunto. Todos foram delegados pelo Bispo diocesano e, sendo de caráter supletivo, teriam uma duração determinada, como veio a acontecer com 2 casos. Um dos casais ainda permanece, tendo, entretanto, o marido sido ordenado diácono permanente. É uma forma de evangelizar, que não substitui o ministério ordenado. Neste caso, este último casal tem enriqueceu porque daqui percebeu-se a vocação diaconal. Mas é uma forma também de ir a lugares onde, por vezes, é difícil que o pastor permaneça habitualmente e que se pode delegar nos leigos, em que, precisamente como digo aqui, foram experiências de profunda revitalização pastoral daquelas comunidades, em que, em algumas delas, a única coisa que existia quando para lá foram era a celebração da Eucaristia e sacramentais, especificamente funerais. Não havia mais nada no dia a dia daquelas comunidades. E o objetivo do envio destes leigos nem era sequer a sua permanência de modo definitivo, mas que pudessem colaborar, ser cooperadores do padre, na dinamização, animação e fazer surgir naquelas comunidades, entre aspas, uma autonomia, de modo que surgissem leigos capazes de eles assumirem a cooperação com o seu padre, que foi o que veio a acontecer. Portanto, eles saíram de lá, agora estão todos dispersos pelas suas paróquias, alguns regressaram às paróquias de origem, mas fizeram gerar naquelas comunidades a capacidade de ela, agora, ser, digamos assim, o Conselho Económico, o Conselho Pastoral, a equipa de animação, por aí fora. Portanto, foi este o trabalho que fizeram. Eis-nos diante de uma forma concreta e palpável do exercício de liderança, numa profunda comunhão entre pastores e leigos, que se torna um desafio para a Igreja missionária que estamos chamados a ser
e que não consiste na substituição do clero, mas numa cooperação que leve a tornar mais profícuo o seu ministério no que respeita à edificação das comunidades cristãs a si confiadas. É uma possibilidade de caminho que, tendo acontecido na igreja local que faço parte, gostaria de partilhar convosco, porque pode ser eventualmente, eu diria, na nossa diocese, estamos a pensar eventualmente para o ano retomar este caminho, pode ser um caminho a fazer, que é novamente chamar leigos, prepará-los e desafiá-los a que deixem as suas vidas, pelo menos por algum tempo, para se dedicarem a comunidades paroquiais com um ou outro par que esteja disposto a trabalhar deste modo e assim dinamizar e fazer revitalizar a vida paroquial e a evangelização em alguns pontos mais sensíveis da diocese. Isto neste momento não está a acontecer na diocese de Algarve, a não ser com este casal. No entanto, há muitos casos, ou há alguns casos, pelo menos há dois que nas paróquias de cidade grande, portanto estou a falar de cidades grandes, comparadas com Coimbra, são mais pequenas. Não temos cidades tão grandes como Coimbra, temos Portimão com 60 a 65 mil habitantes e Faro com 55 mil, mas nestas duas existe precisamente um trabalho que é o confiar, neste caso, num caso que é Portimão, um bairro periférico, a um casal, que com o diácono permanente são a equipa de animação e que vão estando permanentemente em contacto com o padre, que passa a celebrar a Eucaristia um dia na semana e ao domingo. E em Faro aconteceu o mesmo numa outra zona, que nem sequer paróquia é, mas que está a crescer quase como tal, que é a zona do Patacão, que é onde está o Carmelo. Quem conhece o Carmelo de Faro sabe qual é a zona, que vai crescendo e florescendo. Está entregue a uma equipa de leigos que foram formados para isso e que eles dinamizam tudo, inclusivamente quando o padre depois não pode, as próprias celebrações, mas que vão fazendo florescer aquela comunidade e direi assim, aquela comunidade de subúrbio tem, no caso da catequese, mais crianças que algumas paróquias do centro da cidade. Graças a este trabalho delegado e entregue a leigos, que vão porta a porta, que vão visitando, que por aí fora, evangelizando, e pode passar por aqui também o caminho da evangelização e da missão eclesial. Pode não é aos que passa menos. Vamos a outro ponto. Uma liderança sinodal. Avanço agora para um outro ponto, a que chamo liderança sinodal, e entra no âmbito da chamada participação laical no mundo de governar a comunidade. Aliás, isto não se trata de uma novidade criativa de teólogos pastoralistas, dado que está prevista no Código de Direito Canónico desde 83, ano em que nasci. Nos seguintes termos diz: quem recebeu a ordem sagrada é capaz, segundo as normas do direito, do poder de governo que por instituição divina existe na Igreja. Os fiéis leigos podem cooperar no exercício desse poder, segundo as normas do direito. Portanto, esta questão de os leigos entrarem numa equipa de governo pastoral é uma possibilidade apontada pelo direito canónico, naturalmente mergulha naquela eclesiologia de comunhão vinda do Concílio Vaticano II. É neste sentido que alguns teólogos pastoralistas apontam a possibilidade de um caminho de evangelização que passe pelas chamadas equipas de governo pastoral ou grupos ministeriais, nos quais não se dispensa jamais a guia por parte do pastor, mas os cristãos leigos potenciam e facilitam a proficuidade do seu ministério. Atenção que não se deve confundir estas equipas ou grupos com aquilo que já são os conselhos pastorais. Não é a mesma coisa. Estas equipas ou grupos fazem parte do conselho pastoral, mas o conselho pastoral é um âmbito maior. E aqui, eu andei na dúvida se falava, se não falava, não daria tempo, mas permitam-me só dizer isto nos conselhos pastorais. Que os conselhos pastorais não reflitam só os cristãos pela pertença a este grupo, àquele movimento, mas que possam refletir também a sua pertença a esta zona da paróquia, àquele grupo profissional, àquele sítio ligado aos ambientes. Para que possa refletir não só a realidade eclesial, mas também a realidade humana. Porque às vezes escolhe-se, e é uma das orientações, a partir da diversidade de ministérios e serviços. Mas, entretanto, também escolher a partir da diversidade da vida humana. Porque isso nos ajudará a perceber
qual a diversidade, qual a realidade humana. Porque às vezes pode acontecer que nesta primeira escolha que vos falava, estejam todos a viver mais ou menos a mesma situação, na mesma zona, e é importante nunca esquecer esta dimensão da diversidade dos ambientes. Mas, como vos dizia, não confundir estas equipas de governo pastoral com os conselhos pastorais, nem com os conselhos económicos. Estas equipas ou grupos participam no mundo de liderança própria do pastor, enquanto os conselhos pastorais são conselhos consultivos de que se deve valer sempre um pastor. Neste caso, qualquer um dos membros destas equipas ou grupos, clara e oficialmente delegada para tal pelo bispo diocesano, deverão ter a devida capacidade para viver em clara consciência de que um só é o pastor e guia da comunidade cristã, que presidirá sempre quer esta equipa, quer a toda a comunidade. Ou seja, o reconhecimento da autoridade do pastor. Segundo, fazer um adequado discernimento, que seja capaz de fazer um adequado discernimento acerca do caminho eclesial a empreender. Não é só uma equipa criada para vamos fazer um programa de atividades. Discernir o caminho pastoral a trilhar. E que sejamos capazes de fazer isto a médio prazo. Não é um programa pastoral, olha, para onde vamos fazer isso? Depois no outro ano lembramos, esquecemos este programa, vamos partir para outro. E andamos assim, desculpem lá, acho que não é bonito, isto está a gravar, é um perigo. Não fazemos a figura de salta-pocinhos. Andamos a saltar sempre prioridade e prioridade, sem nunca as fazer ligar. Viver uma profunda comunhão entre si, com as características próprias da caridade, que seja modular para a restante comunidade cristã. Esta equipa deve ser isto. Deve ter a capacidade de saber projetar um caminho pastoral que seja adequado à comunidade, a que são chamados a servir. Isto implica conhecer e amar esta comunidade, em vez de simplesmente importar, impor ou adaptar esquemas pastorais. Uma outra capacidade que deve ter esta equipa de governo é exercer as tarefas próprias de cuidar e orientar a comunidade, dado que este grupo ou equipa participa no mundo do pastor, não ficando pela tarefa consultiva própria dos conselhos pastorais, nas quais também estarão inseridos. Ou seja, indo mais além. Há pouco ouvia no Algarve um jovem que falava de uma experiência que se faz em alguns sítios, que é, dada a dificuldade, falava aqui da questão da pastoral juvenil, dada a dificuldade de acompanhar os jovens por parte dos pastores, dos padres ou dos técnicos permanentes, haver uma equipa de leigos que o possam fazer. Serem orientadores espirituais no acompanhamento, preparado para isso. E é aqui esta questão quando digo que este grupo deve ser capaz de exercer as tarefas próprias de cuidar e orientar ou pastorear a comunidade. Não estou a dizer para confessar, atenção, não coisas muito simples, mas o mesmo pode-se aplicar à pastoral familiar. Não haverá leigos capazes, preparados para acompanhar espiritualmente os jovens. Um jovem que parte para a universidade e que fique, podemos dizer assim, apadrinhado espiritualmente por aquele leigo ou por aquele casal que o acompanhará. O mesmo é com a pastoral familiar. São hipóteses que entram aqui muitas vezes, depois na questão, então, mas e o padre? Não é o diretor espiritual? Habitamos lá que o diretor espiritual era o padre? Por que não partilhar esta dimensão? Devidamente preparado, obviamente. Há uns anos também os retiros de exercícios espirituais também eram só feitos por padres, não era? Isso era bom se fosse. E se calhar há uns anos, quando começaram a fazer leigos e leigas a orientação de exercícios espirituais, estranhamos. E os exercícios espirituais têm tanta profundidade como orientada por muitos de nós. É preciso também, nesta partilha do poder de governar a vida pastoral da paróquia, pensar nestas possibilidades. Viver, é a última, viver na comunidade a que estão chamados a servir, de modo que a conheçam o mais possível e gozem de familiaridade. Não pode ser uma equipa do governo pastoral que viva uma projetação pastoral num escritório ou na sua vida e pronto, e agora o resto, a gente tem aqui uma equipa de leigos que vão implementar isto tudo nas várias zonas pastorais da comunidade. Não, tem que conhecer por dentro. Haver um estilo familiar
que é a característica que falava há pouco de Jesus. Estou muito familiar com os seus discípulos. Esta é uma proposta que alguns defendem como a resposta adequada e equilibrada às necessidades da missão evangelizadora da Igreja. Digo equilibrada porque esta questão das equipas de governo pastoral não arrisca dispensar ou substituir a importância fundamental de um presbítero ou de um diácono, que é uma grande tentação quando há uma acentuada falta de clero, nem arrisca clericalizar ou gerar superleigos no seio de uma comunidade, que é uma outra tentação. É uma via possível para o exercício de uma liderança descentralizada e delegada à maneira da corresponsabilidade ou da participação batismal de todos no cuidado pela Igreja e por aqueles que ainda o não são. Introduzo aqui rapidamente um ponto que tem a ver com a sinodalidade como o lugar próprio do discernimento. E aqui sim podem entrar os conselhos económicos, os conselhos pastorais ou outras equipas de animação paroquial que não estas específicas que vos falava do governo pastoral. É importante entender a sinodalidade, este caminho que se faz junto, o escutar de todos, o partilhar de todos, o debatermos os caminhos a seguir, como a via própria da Igreja de Deus. Sobre tudo isto, quer entre a hierarquia e entre leigos, quer entre a própria hierarquia, quer entre os próprios leigos. Perceber no outro que faz parte deste conselho, daquele conselho do outro grupo, alguém através de Deus quer falar para o bem de todos. Este é um dos pontos fundamentais. Quando se conclui num conselho pastoral, às vezes o que é que pode acontecer? Leva-se um esquema, dão a sua opinião, quem tem que decidir vai por ali ou não, e pronto, olha, se aquilo não coincide com a ideia de quem está a presidir, pois coitadinhos, eles andam aqui perdidos nisto e pronto, e não vemos nos outros a ação de Deus em favor de toda a comunidade. A sinodalidade, como caminho de discernimento, é o vivermos seriamente este caminho juntos, onde percebemos em cada batizado a habitação do Espírito de Deus e a perceber em cada batizado a capacidade de discernir uma possibilidade de caminho para a ação da Igreja hoje. Cada cristão é capaz de fazer isto, porque tem o Espírito Santo. E embora eu saiba que nós, se calhar, nos nossos critérios humanos, estamos a dizer bem, mas há alguns que, coitadinhos, não tiveram a catequese, não a missão que o décimo, o que eles podem discernir? Podem discernir alguma coisa. Até uma criança pode apontar-nos um caminho para a pastoral da infância. Não podemos, este caminho de sinodalidade como lugar de discernimento é precisamente evitarmos o desprezar este ou aquele grupo, esta ou aquela pessoa, porque achamos que não tem tanta capacidade intelectual. O Espírito de Deus é que deve atuar. Olhar para os conselhos deste modo. Era só este pequeno parênteses, porque às vezes entendemos a sinodalidade deste modo que é faz-se um programa, tem-se umas ideias, agora todos temos que caminhar nesta direção. Mas todos, ou uma parte desse todos, já antes tiveram que discernir esse caminho a fazer. Não pode ser a ideia de um, ou dois, ou três, para que todos agora, como ovelhas levadas ao matador, sigam. É já um trabalho discernido por o maior número possível de batizados, que eu sei, há pouco falávamos disso, que aqui, nesta diocese, já começou a ser feito. Na minha diocese também este ano começamos a tentar. É exigente, é difícil, às vezes há tentativas de bloquear este caminho, mas é por aí que passa. De considerarmos todos os batizados como lugar onde habita Deus e, por isso, como lugar de discernimento para o bem de todos e para a ação evangelizadora da Igreja. Vou acelerar, senão não há tempo a perguntas, que me daria muito jeito, mas que não é esse o meu objetivo. Característica de um líder na Igreja de hoje. E vou partir daquilo que já vimos aqui nestes últimos minutos, que era aquilo que vimos na primeira hora da reflexão, e passo a apontar algumas características que vão ver, refletem um pouco aqui, que eram as características de Jesus. Viver uma relação íntima e necessária com o Pai, a partir do qual recebe a origem da sua dedicação e serviço, e para o qual orienta sempre a sua existência e a da comunidade onde está inserido como servidor. Portanto, centralidade do Pai.
Ser capaz de nutrir a comunidade onde está como servidor com a verdade de Deus e não só com aqueles critérios do ser mais agradável ou mais criativo ou mais fantástico. O critério deve ser sempre a transmissão da verdade que vem de Deus a respeito de cada homem e de cada mulher. Ter uma clara capacidade para estar atento e ser solícito na ajuda às necessidades elementares e fundamentais para a vida dos homens. Ou seja, uma profunda sensibilidade e paixão pelos mais pobres e menos considerados, pois neles Cristo fala à nossa Igreja. Ser gerador de comunhão e agregação comunitária, pois um líder jamais deverá concorrer para a divisão, dispersão ou separação. Assim, terá de ser um servidor de reconciliação e unidade entre todos os membros da comunidade cristã, a começar por aqueles que fazem parte da equipa de liderança. E às vezes na equipa de liderança, permitam-me acrescentar isso, é fundamental prepararmos e estar disponíveis para a correção fraterna. Isto é fundamental. Dizermos a verdade uns aos outros. Porque é a partir daí, vou dizer assim, a gente não gosta muito de falar do maligno, mas é a partir daí que o maligno começa a minar uma equipa pastoral. A partir da incapacidade de sermos sinceros. Optar sempre por uma forma de trabalho, decisão e proposição que seja sinodal e colegial. Nunca substituindo os demais, mas acompanhamos e promovemos. Isto é um líder. Nunca substitui os outros. Permitam-me dizer assim, por maior incapacidade que o outro possa revelar, a minha missão, a minha competência não é substituir para que tudo fique muito bem feito, mas ajudá-lo a fazer caminho para que ele seja capaz de contribuir para a comunidade. Ser um promotor da riqueza dos diversos carismas, qualidades e dons da comunidade que serve. Assim, o seu objetivo não é apresentar sucessos ou trabalho feito, mas promover a responsabilidade de todos. E esta, às vezes, é uma das tentações. E a gente tem que pensar trabalho feito, que está a correr bem, que está a ser bonito. A nossa missão não é essa. A nossa missão é promover a responsabilidade de todos e, antes disso, promover o encontro de todos com Cristo. Última, o líder é aquele que dá-se e implica-se totalmente em todas as coisas e nunca se descarta nos insucessos, assumindo com a sua responsabilidade de líder e assumindo como sua a responsabilidade dos insucessos. Isto é muito importante. Quando o membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Um líder não pode ser alguém que no momento de insucesso descarta-se, desculpa, justifica, mas que está e luta pelo corpo que faz parte. Conclusão. Concluo com uma breve citação da exortação apostólica de João Paulo II, número 28, da Christi Fidelis Leixa, onde João Paulo II afirma o seguinte: os fiéis leigos, juntamente com os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, formam o único povo de Deus e corpo de Cristo. Ser membro da Igreja nada tira ao facto de cada cristão ser um ser único e irrepetível. Antes, garante e promove o sentido mais profundo da sua unicidade e irrepetibilidade, enquanto é fonte de verdade e de riqueza para a Igreja inteira. Nesse sentido, Deus em Jesus Cristo chama cada qual pelo seu próprio e inconfundível nome. O convite do Senhor, e também vós para a minha vinha, dirige-se a cada um pessoalmente e soa, vem também tu para a minha vinha. Assim, cada um na sua unicidade e irrepetibilidade, com o seu ser e o seu agir, põe-se ao serviço do crescimento da comunhão eclesial, como, por sua vez, recebe singularmente e faz sua a riqueza comum de toda a Igreja. Esta é a comunhão dos santos, por nós que nós professamos no credo. Ou seja, o bem de todos torna-se o bem de cada um e o bem de cada um torna-se o bem de todos.
Obrigado. Muito obrigado. Então agora teríamos um